Oi, voltei com a terceira planta para replantar, a terceira planta que veio na caixa da Jaqueline do Orquidário Fogaça. Ainda tem uma que faltou naquela caixa que ela vai enviar e outra que eu comprei para aproveitar o frete que ela vai acabar pagando, né? Nessa distração, não perdi em nada, ela tá corrigindo a falha. E essa daqui é perfumada, é uma mini, só que ela já veio bem murcha, porque a Jaqueline teve problema com todos os feriados, dificuldade para enviar. E com isso a planta ficou lá guardada e perdeu a floração, né? Fora o calor na caixa, porque estava um calor insuportável. Aqui as máximas são de 32 graus, chegou a 41, 42. Orquídea gosta de até 30, então imagina, né? O ambiente perfeito para as orquídeas, no final virou um forno para as orquídeas. Então aqui, gente, eu tenho um vaso, porque as plantas da Jaqueline vêm bem grandes, tá? Não vem do tamanho de um mercado. E essas plantas assim, ó, pintalgada na folha, tantos pares de folha, tantas raízes, vocês não vão encontrar num mercado. Então, o que eu posso encontrar em mercado, com base, eu confesso que eu compro lá, porque sai mais em conta. Porém, ela tem uma diversidade absurda e as plantas vêm muito saudáveis. Olha aqui, mas o problema é que esse tipo de substrato, que é aquele que desmancha, que vira terra, que saliniza o solo, que acidifica por causa da decomposição, não é ideal. Por um curto período de tempo, num lugar que cultiva em larga escala, com ambiente controlado, pode ser que dê certo. Mas ó, eu reguei um pouquinho, quase nada hoje, tá? Mas quando ela chegou, eu estou gravando numa segunda-feira, ela chegou numa... não lembro agora, acho que era quinta-feira, né? Quinta-feira. Chegou numa quinta-feira, foi enviada numa terça. Num calor, assim, absurdo. Deixei ela de molho em, ó, vitamina B de bola, Vita Gold de passarinho. Essa não tem sabor, é melhor, porque daí não tem corante. 1 ml ou 10 gotas por litro. Se você for pegar uma em comprimido, parte o comprimido em 2, 3 pedaços, esmaga até virar pó e coloca em 1 litro de água. Aí vocês deixam ela 2 horas mergulhada, isso quando chega de viagem. Ela vai absorver a água necessária que ela perdeu, e porque não tinha respiração na caixa, né? Também prejudicou. Ela vai absorver mais rápido os líquidos. É excelente também para mudinhas, plantas fracas, que precisam, né, ter esse estímulo para absorver mais rápido a água e os nutrientes oferecidos, para ela desenvolver logo novas raízes e folhas e viver, né? Pode dar também para ela que está em recuperação, eu considero recuperação quando estão viajadas. Depois dessas 2 horas, você rega ela. E quando eu pus a vitamina B, eu molhei por cima também, tá? Deixei imersa, porém também joguei por cima a água. Não no rizoma, obviamente, porque se a água acumula no rizoma, apodrece. E é isso, gente. Eu coloco a vitamina B no dia que ela chega. Daí vocês podem colocar uma vez por semana, sei lá, 2 semanas, ou 1 semana, 2 vezes na semana. É que aqui tava demorando a secar, a gente tem que secar em até 2 dias. E é mais indicado um substrato que não se decomponha, porque ela pode ficar no vaso, até ficar muito apertado o vaso, e você ter que trocar. Aí o que você faz? Você pega a planta, põe no vaso e só coloca substrato a mais em volta, mais nada. Por quê? Porque vocês não vão colocar alguma coisa que se decomponha. O que eu uso? Pedras naturais, carvão, e se eu não tenho mais pedras naturais, que é o caso, e eu não vou comprar no momento, argila expandida. Porém, a argila expandida, ela segura muito umidade. Tem vezes que fica até gosmento o fundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar não colocar nada, não deixar cair no fundo, ou quase nada, tá? Aí, o que eu faço? Eu só preencho mais na parte de cima, porque, de qualquer maneira, embaixo o vaso vai reter mais líquido do que o normal. Agora, voltando, o que
ao que eu ia falar. As plantas da Jaqueline do Orquidário Fogaça estão muito mais desenvolvidas. As do mercado costumam pegar um vaso um tamanho acima. Às vezes precisa de 2. Porém, ó o que eu precisei. As outras plantas eu me arrependi de ter dado para elas cada um vaso acima. Esse aqui é 16 de largura por 17 de profundidade. Os próximos é bom mais largo do que profundidade, tá? Porque orquídea, até rosa do deserto, eu planto mais em vaso cuia profundo. O que é vaso cuia? Ele é mais largo do que profundo, tá? Então, assim, eu venho aqui, olha o ferro. Esse é da internet, tá? Mercado Livre, eu não encontro. Esse aqui é mais espesso do que o menorzinho que eu tinha. Eu venho aqui, verifico quanto eu vou precisar de profundidade, obviamente. Eu dobro ele. Gente, é duro esse. Porque quanto maior, mais duro eles ficam, né? Aí você dobra bem, tô dobrando na mão. Pra ele fixar bem na lateral. Aí você vê o quanto de profundidade vai precisar. Acredito que isso esteja bom. Aí você faz um L. Faz um L. E já prende. Esse daqui é o que eu falei que já não tem aquele vaso de buraco de semidroponia. Então, eu vou ter que contar completamente com esse ferro. Não vai ter também aquele buraco de semidroponia para prender um desses negócios, desses palitinhos aqui, né? Para fixar. Lembrando que eu guardo esse substrato de orquídea. Tá vendo? Eu guardo esse substrato de orquídea para plantas terrestres. Tá regada, isso deixa as raízes mais flexíveis, é o que eu falei para vocês. De qualquer maneira, ela não tinha secado, não. Sexta, sábado, domingo, segunda, já é o 4º dia, pessoal. É muita coisa, tem que secar em até 2 dias. E essas perfumadas da Jaqueline estão vindo com a esponjinha, aquela esponjinha que retém absurdamente muita umidade, até mais do que esses pedaços, né? Aqui que se decompõem, salinizam o solo. Aí eu bato, já sai bastante, já saiu quase tudo, tá vendo? As raízes estão lindonas. Se eu tivesse esperado muito, eu teria provável podridão de raiz, tá? Especialmente por causa dessa esponja. Você pode regar em volta para evitar a esponja. Eu faço isso, eu tenho até vídeo mostrando o que eu faço. Mas não é assim, claro que 100% garantido. Mas se você for ficar com a esponja até acabar a floração, não regue o miolo, só ao redor. Aí uma mini num vaso minúsculo, fica mais difícil de controlar isso, né? Eu aprendi na marra aqui, perdendo planta. Vocês acham que eu nunca perco? Claro, uma vez ou outra eu perco alguma, mas bem menos, quase nunca agora, né? Então, quando eu compro planta, eu planto com o intuito de cultivar, sem perder a minha planta. Por isso que eu compro de uma Jaqueline. Ela é vendedora de colecionador, não de amador que tá começando a treinar, ou senão só quer saber das plantas enquanto tem flor, depois joga fora. É importante vocês saberem conhecerem a luminosidade de vocês, que o ambiente seja arejado. Não tô falando que tenha que ter aquele vento ao ponto de quebrar as plantas, não. Isso tem que dar uma filtrada também. Mas sol sim, sol direto, porém filtrado. Até entre as phalaenopsis tem diferença de luminosidade necessária, mas precisam sim de sol. Cada ambiente no qual nós moramos varia, então eu não posso dizer para você aí que vai ser igual aqui. Ó, essa folha vai muito provavelmente encostar no substrato e aí não é bom, tá? Então eu já tirei. É isso, ela tá linda, tá lindona. Ó, não tem nenhuma podridão.
Eu vou tirar essas hastes por enquanto, tá? Devo voltar a usar. O meu amarrilho, as minhas plaquinhas de identificação, aquelas prisilinhas, o potinho porta-adubo, tudo do Lucas do meu orquidário, tá? Até o adubo de manutenção que eu tenho aqui no momento é do Lucas do meu orquidário, caso vocês queiram comprar essas coisas de alguém de confiança. Aí agora eu vou, a esponja eu jogo fora, tá? Vou colocar aqui, ó, tô falando, tá encostando no fundo. Não tem como colocar em um vaso com um tamanho acima, gente. Mas nada de vaso muito grande. Eu vou colocar um carvão aqui, os carvões aqui. No fundo do vaso. Eu quero carvão maior para ela se prender. Bolinha de naftalina ajuda a prevenir cochonilhas de raiz. Eu preciso colocar um pouco só para ela não encostar. Aí vem aqui. Eu ainda tenho uma haste que talvez eu use, então eu deixo ela aqui. Aí eu levanto a planta para ela não encostar no final do substrato, né? Que vai estar no vaso. A vantagem do carvão é que além de neutralizar o excesso de adubo e estimular na formação de novas raízes e folhas, ele deixa bem arejado o local, tá? O ambiente da planta. Então eu vou colocar aqui agora, ainda não podia ter colocado. O outro carvão no qual eu quero que ela se fixe. Fiz besteira, pessoal. Eu tinha que ter posto esse primeiro. Ó, tô fazendo com vocês. Eu não testei antes. Só pensei. E nem sempre o que a gente pensa é a melhor opção, né? Não, tudo bem. Esse pedaço fica aqui. Então aqui eu vou colocar no fundo do vaso para ela se prender. Aí você pode colocar a planta já em volta, sabe? Quando não tem nada atrapalhando, ajuda a arrumar direito. Então eu venho aqui, coloco o carvão, arrumo as raízes. Tem umas que estão mais aéreas, né? Se você rega é mais fácil de pôr para baixo as raízes. Eu venho aqui, firmo mais ainda com outro carvão. Outro carvão. E outro carvão, ó. Pedaços grandes, tá? Porque eu já fiz pedaço menor, pessoal, não dava certo comigo, não. Acabava que o fundo do vaso não secava. Aí eu venho aqui, preencho com argila expandida. O perfume dela solta mais pela manhã, mas é o que eu falei pra vocês, ela veio já murcha, então não deu muito pra aproveitar essa floração. É triste, né, gente? Não dá pra aproveitar a floração, que a gente não sabe em quanto tempo ela vai se recuperar. A bolinha de naftalina, coloquei agora, mas não tá encostando na raiz, é o que é mais importante. Afinal, ela tá melhor agora do que onde eu tinha posto antes. Estava muito no fundo. Aí aqui, essa argila expandida. A vantagem da pedra, gente, é que ela deixa o meu vaso mais estável, tá? Porque eu não penduro o vaso. Mas você que pendura, é melhor ou carvão puro
ou carvão e argila expandida, muito pouca pedra. Coloquem o substrato maior no fundo e não precisa cobrir muito as raízes. Eu tenho que fixar, tá? Não vou mentir pra vocês, eu quero fixar, senão ela fica bramba. E se ela não ficar firme, ela acaba se definhando, porque fica raspando as raízes, aí não cresce. Gente, isso não é blá blá blá, viu? Eu já não prendi direito e perdi planta. Isso não é nenhuma novidade. Eu apliquei o que eu aprendi, adaptei à minha realidade, porque muitos cultivadores não percebem a diferença de realidade simplesmente porque não conhecem, né? E tem diferença de ambiente, pessoal, tem diferença de realidade, de cultivos, tem que ter diferença no cultivo. Um ambiente não é igual ao outro, mas tem as semelhanças. Então a gente tem que respeitar essas semelhanças, que é o que se assemelha ao ambiente no qual ela se desenvolveria naturalmente. Portanto, na natureza. Tá? Então, acredito que ela esteja bem presa, não esmaguei nenhuma raiz. Quando vocês machucam uma raiz, canela em pó previne de fungos. É como se estivesse selando um machucado, né? Quando a gente passa um metiolate. Eu tenho que ter certeza de que ela esteja firme. Não quero perder uma maravilha dessas por erro no cultivo, por teimosia. Meu cultivo é sem sombrite. Já aconteceu de alguém falar, me colocar, ai, mas tem que ter sombrite, senão não dá flor. A gente não é o sombrite que dá flor, não. Pelo contrário, às vezes o sombrite pode até inibir a floração. Por quê? Porque não tem luz o suficiente. Você vai usar sombrite quando você tem luz o dia inteiro, sol direto nas plantas o dia inteiro e não tem como filtrar e vai matar a planta. Eu não tenho esse problema, eu filtro com outras plantas, como acontece na natureza, né? Apesar de ser cultivo em apartamento, o meu cultivo é mais natural. Agora, eu não vou deixar bifurcar nada, tá? Ela precisa se recuperar. Ela viajou em caixa, trocou de ambiente 2 vezes lá no produtor, depois na Jaqueline lá do Orquidário Fogaça, depois aqui, ficou em caixa, no calor absurdo. Ela não tá bem para ficar desenvolvendo flor nova e bifurcando, tá? Então eu venho aqui, eu corto, mas eu preciso de alguma coisa segurando ela. E de qualquer maneira, ó, a haste floral dela é bem fininha. É a canela em pó. Vou ter que prender de novo o nome da planta, que é Ascension. De novo, do Orquidário Fogaça. Se eu precisar, eu corto mais embaixo, mas por enquanto eu vou deixar porque eu quero ela bem firme. Aí eu venho aqui, pego o potinho. Gente, antes que eu esqueça de falar, canela. É um preguinho enferrujado, esse aqui ainda não enferrujou, tá só começando. Também estimula na formação de novas raízes e folhas. Então acha um cantinho aqui, coloca e eu vi a diferença, tá? Essa dica eu peguei com JV Orquídeas. Aí eu venho aqui, pego o basacote, esse basacote é do Lucas, do meu orquidário,
E o potinho porta-adubo também. Falei pra vocês, eu tenho várias plantas dele. Ele tem catleias magníficas para quem gosta de catleias, mas não só. Ele atende via Mercado Livre. Pode falar com ele via WhatsApp. Então aqui o que eu costumo usar é o Forticote 14-14-14, que tem o NPK balanceado, nitrogênio, fósforo e potássio. É o de manutenção, dura de 3 a 5 meses, dependendo do número de regas. Um que funciona assim, de maneira similar é esse do Lucas, do meu orquidário, que é o Basacote Plus 6M 16-8-12 mais 2. Gente, leiam a descrição do vídeo, eu sempre coloco o que eu usei, o nome das pessoas que eu indiquei, vídeos que eu acredito que possam ajudar vocês também, acrescentar muito no cultivo de vocês. A descrição do vídeo é essencial. Muita gente me pergunta o que já tá lá. Assistam o vídeo inteiro também. Muitas vezes as pessoas me perguntam o que já foi respondido no vídeo. Agora, para pragas, cochonilha, pulgão, todas essas que são meio insetinhos, né? Detergente neutro é excelente para matar já logo no começo ou prevenir. Então vocês também aproveitam e limpam bem, especialmente embaixo das folhas, tá? Aqui são 2 colheres de sopa para 1 litro de água. Se tiver atacado, 4 colheres de sopa para 1 litro d'água. Aí vocês vão ter que usar a cada 3 dias para matar mesmo. Por algumas aplicações, pessoal, se bobear 1 mês, vai depender, 1 mês e meio, vai depender de como é que tá aí. Mas aí vocês aplicam a cada 3 dias, porque é o tempo que eles demoram para se reproduzir, e aí depois de novo a cada 15 dias para vocês poderem prevenir. Eu faço essas coisas aos finais de semana. A minha adubação costuma ser, por exemplo, esse daqui, primeiro final de semana do mês, que é para floração. Assim eu não me atrapalho com a correria do dia a dia, a gente se perde. Esse daqui eu acabei começando a usar para todas as minhas plantas com flores, porque as orquídeas precisam de adubo para orquídeas, porém as outras flores se beneficiam bastante desse para floração, porque eu também dou de manutenção. Esse eu dou só 1 vez por mês. Eu só vou dar o máximo que está escrito atrás, como descrição, que aqui vocês sabem a quantidade de pôr, que é uma colher rasa de café por litro. A máxima que é indicado aqui, tá? Que é sempre o máximo que se coloca aqui, é só se você estiver regando todos os dias, tá? Ela é pela folhagem, sim, mas não só. Também as raízes. As raízes absorvem muito mais do que as folhagens. Então é importante colocar nas raízes também, não só ficar regando as folhas. Gente, eu acho que o vídeo já deve estar enorme. Então, vou parar por aqui. Ó, tá super firme. Dentro de alguns dias eu vou verificar se continua firme, porque às vezes as raízes murcham e elas já não ficam tão firmes no vaso, mas logo mais vai estar bifurcando se vocês cuidarem direitinho da planta de vocês. A minha está ereta assim porque ela fica dentro de casa, não tem risco nenhum de eu jogar água no rizoma regando, porque senão eu vou jogar água na casa toda. E eu não quero regar o meu apartamento, né? Eu só rego as plantas. Então, eu não corro o risco dela ficar com água presa no rizoma. Vamos lá ver como é que ficou aqui dentro? Ó. Lindona, né? É isso aí. Curtam aí, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para saberem de novos vídeos. E divulguem para me ajudar a fazer o canal crescer. Tchau!